Isaías 18, do 3 ao 6. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. 4. Mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que não posso eu agir como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Como vaso nas mãos do oleiro, assim são vocês, ó igreja de Nova Vida em Alphaville. Nessa manhã, queridos, eu quero tratar um pouquinho conosco a respeito de processos. A todo momento, em todas as circunstâncias das nossas vidas, nós passamos por processos. É ou não é verdade? Ou alguém aqui não está passando por algum processo em sua vida? Tem alguém? Ninguém? Pessoal, na igreja local, na igreja mundial, profissionalmente, na família, onde quer que nós estejamos, para onde quer que nós olhemos, nós estamos passando por um processo. Existe um processo contínuo acontecendo nas nossas vidas. Até o Corinthians passa por um processo, o Palmeiras passa por um processo, os times de futebol passam por processos. É ou não é verdade? Quem acompanha futebol sabe, ano passado o Corinthians foi campeão brasileiro. Esse ano tá numa pindaíba danada. Tá não? Tá sim, irmão. Não cai não, amém. Em nome de Jesus. Mas nós estamos constantemente passando por processos. E da mesma maneira que nós olhamos para o vaso, nós temos processos nas nossas vidas. E eu quero te mostrar algumas coisas que são muito interessantes a respeito da formação de um vaso. Primeiro de tudo, para se formar um vaso, o oleiro precisa do quê? De barro. Aí eu te pergunto, você sabe quantas espécies de barro diferentes existem? Cerca de 200 formas diferentes de barro. Cada barro para uma especialidade, para uma especificidade diferente. Para a gente formar o barro certo, para a questão certa, existe uma espécie certa de barro que você precisa coletar. Não adianta eu furar aqui o terreno de trás, pegar o barro que está ali e achar que eu vou fazer um vaso lindo, que ele vai se formar. Então, primeiro aspecto, nessa diversificação nós encontramos do mais forte ao mais frágil barro, o mais escuro ao mais claro, o molhado e o seco, uns com mais liga, outros com menos liga. Mas existe uma especificidade na mão do Senhor que Ele quer realizar na sua vida. Você é barro, todos nós somos barro. E Ele quer fazer algo em específico com você. Você é o barro específico que Ele escolheu para a obra específica que Ele tem para a sua vida. Eu costumo dizer isso com frequência. Eu não acredito que se o Tiago aqui hoje morrer, a obra para. Ou se o Tiago cair em adultério e se afastar, a obra para. Não. Algumas pessoas vão fazer o que o Tiago não estaria fazendo. Deus levanta pessoas para fazer isso. Só que nunca da mesma forma que seria para o Tiago. Isso não significa que para mim seria melhor do que para os outros três. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que existe algo específico para a minha vida, como existe para a sua vida. E você nessa manhã precisa se deixar ser o barro que o Senhor quer que você seja. Se deixar ser transformado, se deixar ser moldado. E vocês vão ver alguns processos aqui. O segundo ponto, após a escolha do barro, ele passa por um processo de limpeza. Toda vez que o oleiro pega o barro e ele amassa, alguém sabe por que ele faz isso? Nós há alguns anos tivemos aquela experiência
num teatro que o oleiro ficou fazendo um barro ali na nossa frente, durante toda a apresentação teatral. Alguém se lembra por que ele amassava o barro? Por que o barro é amassado? Ninguém sabe. Porque quanto mais ele é amassado e espremido, mais a sujeira, mais aquilo que existe de ruim dentro daquele barro é colocado para fora. Então, se está doendo, querido, na sua vida, se você está sendo apertado, se você está sendo amassado, Deus está tirando o que existe de ruim para que o melhor fique em você. Não desista agora, não é esse o momento, não é essa hora, não é essa situação. Olhando para essa situação aqui de amassamento de barro, eu me lembro da situação de Jó. Quem se lembra da história de Jó? Só que, infelizmente, nós aprendemos errado muitas coisas no ministério, na escolinha do infantil. Não por culpa dos professores, longe disso. Mas nós aprendemos que o diabo foi até o Senhor para falar de Jó, não foi? Não é assim que nós aprendemos? Não foi assim que nós aprendemos? Mas eu quero te desafiar essa semana. Pegue a Bíblia e leia. Você vai ver que não foi isso. Foi Deus quem chamou ao diabo e falou: olhe o meu servo Jó. Jó era próspero, Jó tinha uma família próspera, Jó era um homem abençoador sobre aqueles que estavam ao seu redor, Jó era um homem de Deus de fato. Mas existiam coisas ainda que precisavam ser retiradas na vida de Jó. E quem fez esse processo? Quem começou esse processo? Não foi o diabo, foi o Senhor na vida dele. Então, se está doendo, querido, se você está, estou cansado, está dolorido, está difícil, depois disso as coisas melhoram. Após algum tempinho, a sujeira vai sair. E quando nós dizemos sujeira, nós não estamos falando de pecado, mas nós estamos falando daquilo que te impede de estar mais perto, mais próximo do Senhor. Existe um outro passo, que é junto dessa limpeza, o amassar do barro. Nesse processo de amassar é que aparece sujeira. A argila é moída, é separada dos bolos de barro e peneirada para a retirada dos gravetos, pedras e o lixo. Quem já viu, por exemplo, uma peneira de ouro, quando as pessoas estão tentando achar ouro? Elas ficam ali peneirando, vem aquele monte de areia, de terra, e elas peneiram, até ficar uma pedrinha minúscula quase de ouro. Esse é o processo conosco. Esse é o processo que nós passamos frequentemente. Enquanto toda sujeira, queridos, não é tirada, o barro não está pronto para começar a ser moldado como um vaso. Se nós queremos ser vaso, nós precisamos permitir que o Senhor tire toda a sujeira que existe sobre as nossas vidas. Após isso, o amassar do barro, entramos agora na moldagem do barro. É onde ele é preparado ali, ele é moldado. Quem lembra, quem já viu, quem esteve na apresentação do teatro alguns anos atrás, se lembra que o oleiro, ele fica naquela maquininha ali, naquela roda. E por que chama roda, queridos? Porque é exatamente um círculo, uma mesa ali, circular, ele tem uma pecinha embaixo que ele vai apertando, e o círculo começa a rodar e ele vai moldando o barro. Nesse processo de moldagem, o oleiro é que dá a forma que lhe apraz no barro. Não é segundo o que eu acho. Eu sou o barro, eu estou me tornando o vaso, mas não é conforme eu quero, é conforme Ele quer. Existe um cerne que nós precisamos entender, de que nem sempre a nossa opinião, ainda que ela esteja certa, seja a opinião de Deus. Porque dentro de uma história existem minimamente duas verdades. E se você escutar somente um dos lados, você acha que esse lado está correto. Aí você escuta o outro lado e você fala: não, você também está correto. Então nós precisamos entender que nenhum dos dois estão corretos. O Senhor está certo. A molda é dele, a forma é Ele quem dá.
É importantíssimo observarmos que não se amolda o vaso sem girar. Deixa o menino rodar. Quando Deus está nos moldando, nossa vida muitas vezes parece estar em círculos. Eu quero te dizer, se você está num processo que você se sente em círculos, puxa, eu estou passando por isso de novo. E de novo, e de novo, eu já passei 32 vezes por isso. Se você está passando por esse processo de novo, eu quero te dizer, ei, você está nessa mesa de molda do Senhor. Ele está te moldando, Ele está te forjando. E aí nós precisamos, de fato, nesse momento, entender que nós precisamos ser aprovados para sair desse círculo, ou desse ciclo de idas e vindas na mesma questão e na mesma situação. Você espera por coisas maiores? Amém? Então passe, de fato e de uma vez por todas, pelas menores. Só assim nós nos tornaremos vasos, só assim nós receberemos do vinho, nós o carregaremos, nós poderemos transitar por aí com aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Depois disso, depois da forma do barro, nós passamos por outro processo. Nós entramos então num processo de fogo, em uma fornalha. O vaso precisa passar, queridos, 24 horas dentro de uma fornalha. E por vezes, ele passa essas 24 horas. E quando você retira o vaso lá de dentro, você olha e tem uma rachadura nele. Por quê? Porque existia alguma coisinha ainda que não estava bem resolvida, que não estava bem tratada. E aí o que acontece? O vaso é quebrado, ele é moído, ele volta a ser barro, e ele passa por todo o processo de novo. Mas nós passaremos, querido, se for necessário, por todo o processo de novo. Porque o Senhor é um Deus de segundas oportunidades, de terceiras oportunidades. Ele morreu por nós para que tivéssemos vida hoje. Ele morreu por nós para que hoje nós estivéssemos aqui tendo vida dele. Ah, mas eu errei 200 vezes essa mesma questão. Mais para frente eu vou falar sobre perdão. Ele morreu por nós, queridos. E Ele não disse assim, para que você peque somente uma vez. Ele não disse isso. Para que você erre somente uma vez. Não, Ele não disse isso. Então, se nós precisarmos passar de novo pelo processo, se permita passar por esse processo. E de uma vez por todas passar por ele. Amém? Que nós não tenhamos partes das nossas vidas não tratadas, escondidas, obscurecidas, guardadas lá no fundo do armário. Nós precisamos trazer isso para fora e deixar o Senhor tratar. Eu tenho feito nos últimos 2 anos uma oração com muita frequência. Deus, lança luz na minha vida sobre tudo aquilo que está escurecido. Porque existem coisas que nem nós mesmos vemos. E se nós não enxergamos, você concorda comigo que a gente não vê, não trata daquilo. É ou não é verdade? Você entra no quarto, se a luz está apagada e não tem nenhuma frechinha de luz ali, você não consegue pegar as coisas. Ainda que após um tempo, o seu olho, ele se acostume com o ambiente, ele começa a enxergar, ele começa a ver um pouquinho. Você não consegue fazer tudo ali. Você fica limitado. Então a minha oração, e eu estendo para todos nós nessa manhã, é que o Senhor lance luz sobre a obscuridade das nossas vidas. Aquilo que está escondido, aquilo que nós não estamos tratando, aquilo que nós talvez estejamos escondendo. Que Ele lance luz, que Ele pegue a lanterna e aponte exatamente para lá, para que finalmente sejamos tratados nisso, amém? Perceba que em todo processo que nós passamos, existem processos menores acontecendo. Nós, em todo momento, em toda circunstância, passamos por um processo maior, um médio e um menor. Nada acontece isoladamente. Uma situação externa acontece para tratar um processo interno nosso, para que ele seja realmente curado. Então nós estamos passando sempre por constantes processos. E isso tudo, queridos, é contínuo nas nossas vidas. Ninguém chega no momento e fala, eu estou pronto.
Em alguma parte de nossas vidas, sim, chega um momento que nós de fato ficamos prontos, estamos preparados, mas existem outras coisas que o Senhor vai pegar, vai quebrar e vai fazer todo o processo de novo. Por quê? Porque Ele é um Deus processual. Quero que você veja comigo Atos 1:8. Até no processo de expansão da igreja, de expansão do reino de Deus com a igreja primitiva, os apóstolos, nós vamos ver que é um processo, que foi processual. Abre aí, ó, Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Coloca para mim, ô Julião, a primeira imagem aí, por favor. Se nós olharmos aqui nessa imagem que ele vai estar colocando, consegue apagar aqui pra gente? Não dá para ver muito bem, tem outras duas imagens, vocês vão ver. Tá? Aqui, ó, embaixo tem um círculozinho azul, ó, bem pequenininho, vocês estão vendo? Essa é Jerusalém. Ali começou o que o versículo diz, tanto em Jerusalém. Aí depois nós vamos para um outro círculo aqui, ó. Tem um círculo amarelo, tá bem clarinho, acho que vocês não estão vendo. Aqui é a Judéia. Começou num processo pequeno, vamos colocar dessa forma, no bairro pequenininho aqui. Depois ele foi para um bairro maior, para uma localidade maior, a cidade. Aí depois da cidade, Judéia e Samaria, o vermelhinho aqui, ó. Processual. E após a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E nós estamos aqui hoje porque nós somos esses confins da terra. Passa a próxima imagem. Acho que talvez dê para ver um pouquinho melhor. Aqui, ó, azulzinho, vermelho e verde, Judéia e Samaria, azulzinho Jerusalém e o restante aqui confins da terra. Em tudo nós passamos por um processo. Joga agora essa última imagem, que vocês vão ver que ela é aqui é uma setinha, tá, ó, subindo aqui em cima tá mais escuro, mas é uma seta. Então Jerusalém, Judéia e Samaria, primeiro a Judéia, depois a Samaria. Nós começamos aqui, nós começamos o processo em nós. Aí o irmão que está do meu lado, ele é impactado, ele é confrontado, ele é transformado. Nós dois transformados impactamos mais pessoas à nossa volta. Isso é sempre processual, queridos. Em tudo, todo processo é gradativo. Em Juízes 6, não precisa abrir, eu não vou ler porque seria quase o capítulo inteiro. Mas nós vemos a história de Gideão. Quem conhece Gideão? Quem lembra da história de Gideão? Quantos processos Gideão passou? Eu vou apontar aqui pra gente dois processos. Primeiro, ele pessoal, ele com Deus. Segundo, ele enquanto liderança, que ele estava responsável, ele passou. O primeiro processo foi ele interno. Deus chama ele, Gideão, diga essa palavra assim, assim, assado e tal. Ele diz, não, Senhor. Dentre os da minha casa eu sou o menor. Da minha casa nós somos da menor cidade de Jerusalém. E dentro de Jerusalém nós somos a menor tribo. Então ele passava por um processo primeiro interno. Aí Deus fala, não, é você e tal. Ele fala, então tá, como confirmação, eu vou colocar Alan do lado de fora. E eu quero que Alan não se molhe e tudo em volta dela se molhe. Aí no outro dia de manhã ele acorda, vai lá fora e está molhada Alan e nada ao redor. Ou o contrário que eu falei, agora não me lembro. Aí ele acreditou em Deus, amém? Não, ele pediu de novo. Amém, Deus. Tudo em volta se molhou, mas Alan não. Agora eu quero o contrário. Eu quero que Alan se molhe e o que está em volta não. Aí de novo, no outro dia acontece, ele fala, tá bom, Deus, de fato é o Senhor que está me chamando. Então ele passou primeiro por um processo de aceitação com ele mesmo. Porque ele não se aceitava. Ele não queria, ele não acreditava que ele poderia ser usado. Eu não sou, eu não tenho, eu não aconteço. Eu não sou nada. E de fato, queridos, nós não somos nada. Já diria em Filipenses, Cristo em nós, a esperança da glória. Ele sem nós é tudo, nós sem Ele somos nada. Então é porque Cristo está em nós, porque Ele nos deu vida, que nós temos vida. Porque Ele nos deu esperança, que nós temos esperança. Porque Ele está em nós. Existe esperança
de glória. E depois disso ele passa por um outro processo. Gideão começa a liderar ali o povo e existiam 32 mil homens, que já era, queridos, um exército pequeno para enfrentar quem eles enfrentariam. Há cerca, se eu não me engano, esse outro exército ele tinha mais de 100 mil guerreiros. Eles eram em 32 mil. Então imagina, para a gente em 32 mil vencer 100 mil, cada um precisava matar pelo menos uns 3, alguns 4. Concorda comigo que é complicado? Aí Deus chega para ele no primeiro processo e diz para ele: faz isso assim, assim, e 10 mil se vão. Aqueles que não estão com esperança, que não acreditam e tal, e vão embora 10 mil. Aí cai para 22 mil. Aí depois, 22 mil não, perdão, vão embora 22 mil e ficam 10 mil. Aí depois Deus fala: vá com eles para tomar água. Eles vão beber água ali num lugar. E aí Deus fala para ele: aqueles que se posicionaram dessa forma estão fora. E aí sobram 300. Então eles passaram por um processo aqui também de aceitação com um propósito de Deus para eles. Porque eles saíram de um número expressivo e foram para um número, concorda comigo, inexpressivo diante do exército que eles iam enfrentar. Se nós falarmos de 300 enfrentando 100, show. Mas você imagina 300 enfrentando 100 mil homens? Eu acho que eu faria como os filisteus fizeram quando Golias morreu. Davi lança a pedra e os filisteus estão assim, né? Golias matou Davi, a gente entra para dentro. Aí eles estão assim. Aí Golias cai, Davi cata a faca e passa no pescoço de Golias. Aí eles fazem assim, perna para quem te quer. Dancinha do Tunai. Ia dar no pé. Quem seria o corajoso de permanecer numa situação dessa? Se não confiando que o Senhor estava à frente disso. Quantos concordam comigo, queridos, que nós como igreja local passamos por um processo? Ninguém concorda? Gente, eu digo isso sempre. Eu sou carente. Se você não me responder, eu vou perguntar 2, 3 vezes. Nós passamos por um processo hoje na igreja. E dentro desse processo que nós vivemos, queridos, para essa temporada, Deus nos deu uma palavra, uma visão, uma missão e um propósito. Eu quero ler para vocês rapidinho esses 3 versículos. Visão que o Senhor nos deu para esse tempo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. A nossa missão hoje é: depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei as ruínas e a restaurarei. Eles haverão de reconstruir as cidades a partir de suas ruínas, e nelas habitarão em paz. E finalmente o nosso propósito é: restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Nós estamos nesse processo, queridos, muitos cansados, muitos machucados. Mas ei, o Senhor restaurará o exausto e saciará o enfraquecido no nosso meio. Existe esperança para a nossa vida, para a nossa igreja, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Se nós olharmos para Ele, se nós fitarmos os nossos olhos nele, nós teremos esperança. Porque quando diz Cristo em nós, a esperança da glória, Ele está dizendo o quê? Nós não temos que olhar para nós. Nós temos que olhar para Ele. Ele na vida da Fabi, Ele na vida de cada um dos irmãos. Ele em nós é a esperança da glória. Nós, nos últimos dias, queridos, hoje a Fabi mencionou de novo, temos ouvido bastante a respeito de restauração da mesa. Esse é um processo que nós estamos vivendo como igreja local. É ou não é verdade? Eu falei, Rodrigo falou,
Em algumas mensagens ministramos sobre isso. Estamos passando por esse processo de restauração. E muitos estão realmente entrando de cabeça nisso, entendendo que esse é um propósito do Senhor para nós. E a respeito disso, nós precisamos desmistificar, queridos, e entender que dentro do processo de mesa, nós passamos por um processo de perdão. Fala para o irmão do seu lado, perdão. Na mesa, nós temos intimidade. Muitas vezes discussões acontecem, brigas acontecem. E consequentemente, o perdão precisa acontecer também. Para nós vivermos de fato a realidade da mesa, em verdade, em transparência, nós precisamos passar por esse processo de perdão. Se nós não perdoarmos, se nós bloquearmos o perdão para o nosso irmão, nós estamos vivendo uma mentira. E nós estamos vivendo uma vida antibíblica. Eu vou te dar alguns exemplos, alguns nortes sobre isso. Desrotulagem é um dos processos para o perdão acontecer. Para que nós tenhamos intimidade, nós precisamos desrotular as pessoas ao nosso lado, ao nosso redor. Porque é ou não é verdade? Nós temos várias ideias sobre as pessoas ao nosso redor aqui dentro, não é? Temos ou não temos? Mas com essas pessoas que você já sentou, a ideia permaneceu? Ela pode ter piorado ou melhorado. Mas de fato você conheceu alguma coisa que você não sabia dessa pessoa. Quantos conheceram aquele menino chato, Tiago? O tio Paulo me conhece desde os 8 anos. Ele até falou disso na sexta, nós tivemos uma reunião. E concordem comigo, queridos, esse menino era muito chato. Nem ele se aturava. É verdade. Ele era muito chato. Hoje ele é só chatinho. Mas ele era muito chato. Eu era uma criança que na igreja os diáconos vinham me corrigir. Eu falava, eu sou filho do pastor. Até o dia que meu pai estava do lado e falou, hoje você será disciplinado como filho de pastor. Eu falei, deu ruim. Eu era um cara sempre muito explosivo, muito estourado, muito imaturo. E eu sou quem eu sou hoje, queridos. Muito longe de ser o que o Senhor espera ainda. Mas eu sou um Tiago muito menos chato hoje, porque eu tive pessoas que me confrontaram, que me admoestaram, que chegaram e falaram, Tiago, estás louco? Qual que é a sua? O que você quer com isso? Qual é o seu objetivo? Eu sempre fui apaixonado pelo Senhor. Mas da mesma forma que eu era apaixonado pelo Senhor, eu era explosivo demais. Brigava, eu acho que eu não xingava, mas eu brigava. Chamava de incircunciso, filho de Belial, mula de Balaão, essas coisas todas. Mas eu passei por um processo. E hoje você me escuta já com uma ideia diferente de quem eu era. Graças a Deus por isso. Porque se aquele Tiago de 15 anos atrás estivesse pregando, eu estaria só envergonhando o Evangelho de Cristo. Hoje, de alguma forma, eu não envergonho tanto. Mas acredito que o Senhor tem se alegrado em alguns aspectos, de algumas formas. Se tratando disso, queridos, nós precisamos de fato desrotular as pessoas. O Tiago melhorou, se o Tiago que era ruim daquele jeito melhorou, queridos, existe possibilidade para cada um de nós aqui, para cada pessoa aqui. Olha para o irmão do seu lado, olha para aquele irmão que está lá do outro lado da igreja, sem dizer nada, mas diga para você assim, existe esperança para ele. Ele não é a pessoa que eu penso que ele é. Ele é a pessoa que o Senhor pensa que Ele é. Nós precisamos
ter esse cerne, ter essa visão. Impressionante, não é, queridos, como o Tiago mudou. Eu não estou falando isso para enaltecer o Tiago. Para quem não sabe, o Tiago sou eu. Mas eu estou dizendo isso justamente para mostrar, queridos, que Deus é um Deus de mudança. Deus é um Deus de processos. Esses dias eu com a Fabi estava conversando, e eu disse isso, o quanto que eu fui desrotulado, até por mim mesmo. Eu tinha ideia sobre mim mesmo, que eu não tenho mais, graças a Deus por isso. Eu disse isso para a Fabi, eu fui desrotulado em muitas coisas, e ela, como me conhece há muito tempo, viveu muitos processos comigo, foi natural para ela. Mas quando eu disse isso, ela olhou assim para mim e ficou abismada. Ela falou, nossa, parece que ela viu o Tiago de 10 anos atrás e o Tiago de hoje, e ela ficou assim, nossa, Deus é bom demais. Deus é bom demais, queridos. Porque há 10 anos atrás o Senhor já viu o Tiago que eu sou hoje. E hoje Ele vê o Tiago que eu vou ser daqui 10 anos ainda. Da mesma forma Ele olha para você e Ele tem essa visão. E queridos, nós caímos num erro dentro da igreja, que é o de achar, não, o Senhor ama a todos. E Ele ama de fato a todos. Mas o amor, queridos, não quer que todos fiquem como são. Isso se chama omissão. Nós precisamos nos permitir viver de fato a mesa, a comunhão, o confronto, a admoestação. Não só isso, as benécias também disso tudo, o churrasco, a pizza, a confraternização, as piadas, o videogame, a televisão, a novela, não a endemoniada, mas a dos céus. Nós precisamos estar nesse cerne, querido. Se você quer ser igreja sozinho, eu te pergunto, ei, se a minha unha sair do meu dedo, ela permanece viva? Não, então por que você dentro do corpo de Cristo não quer fazer parte do corpo? Se eu tirar o meu pé aqui e deixar ele congeladinho ali, ele sobrevive? Não, ele vive ali, por um tempo ele ainda sobrevive. Ainda existe uma possibilidade de ele ser reenxertado no corpo, com muitas sequelas. E por que nós insistimos em caminhar dessa forma? Pergunta para o irmão do seu lado. Não pergunta não, deixa quieto. Em se tratando de mesa, queridos, eu quero ler João 13, do 1 ao 17. Eu vou ler bem rápido. Julião, não precisa nem abrir, deixa que eu leio aqui. Presta atenção aqui em mim, queridos. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus e que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes. Presta atenção nisso, o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo, mais tarde, porém, você entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não lavar os seus pés, você não terá nada comigo. Aí aquele velho Tiago, junto com Pedro aqui, respondeu essa mesma coisa. Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também minha cabeça, as mãos, o meu corpo inteiro. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo. Peraí que me trollou aqui o negócio. Ele sabia quem iria traí-lo. Cadê o traí-lo? E por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu de fato sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz.
Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem dessas coisas, felizes serão se as praticarem. Eu quero chamar alguns pontos de atenção para nós aqui em cima dessa postura de Jesus. O primeiro aspecto aqui, ele era o Senhor, ele era o mestre ali, e ele se levanta. Quando nós nos levantamos, quando Jesus se levantou, ele assume uma postura, e isso tem um significado especial. Isso nos revela que não se pode servir, queridos, permanecendo em nosso comodismo. Esse é o primeiro dos pontos. Se eu quero servir ao meu irmão, se eu quero ter mesa com ele, ou eu vou até a casa dele, ou ele vem até a minha casa. Para eu sair de casa, eu preciso me arrumar e tal, e sair. Se eu vou receber alguém em casa, eu preciso preparar a minha casa. Então, se nós queremos ter mesa, nós precisamos sair do nosso comodismo. O gesto de levantar detona que há algo por ser feito. Segundo aspecto, ele fica de pé. É posição que expressa prontidão para servir. Existe um juiz na Bíblia, que a primeira menção e a última menção dele, ele estava sentado. E ele não fez absolutamente nada. O que começou nele, acabou nele. Quem se lembra de quem é esse profeta? Outro dia o Rodrigo pegou sobre isso. Você não lembra, Rodrigo, quem é um profeta? Eu também não lembro, por isso que eu estou perguntando. Mas esse profeta, ele não se levanta, queridos. Ele não sai do seu lugar. Os filhos dele começam a tentar tomar o posto dele. E aí o que acontece? Deus levanta Samuel. É o profeta Eli. Esse foi o profeta que ele foi de certa forma relevante, mas ele foi relevante por um período isolado. Como o Rodrigo ministrou, ele não deixou um legado. E a semelhança do que Eli fez, Samuel fez também. Samuel não preparou os próximos. Samuel foi muito atuante, foi muito relevante, mas ele não conseguiu preparar os seus filhos para que eles viessem após ele. Porque eles começaram a fazer inúmeras coisas erradas também. Então, nós precisamos estar de pé, queridos. Nós precisamos estar prontos para servir. Para isso, nós precisamos de nos deslocarmos do nosso próprio lugar. O Pedro ali atrás, ele está em pé lá atrás, certo? Ele está em pé, ele está pronto para servir. Mas se ele ficar lá, ele consegue servir a Fabiana aqui desse lado? Ele está andando, está oferecendo uma água para ela, está perguntando se ela precisa de alguma coisa. Isso é a prontidão que nós precisamos ter. Porque nós podemos até nos levantar, ei, estou aqui. Mas você está aqui, igual segurança, manja, ficar lá parado o dia inteiro. No que isso muda as nossas vidas? No que isso muda as vidas do meu irmão? No que isso muda o reino de Deus? Isso vai me dar dor nas pernas só. Eu vou chegar em casa cansado. Ainda vou ficar brigado com a minha esposa porque eu vou querer sentar e colocar as pernas pro alto. E aí ela vai falar, pô, você senta nesse lugar todo dia. A mesma coisa. Então, queridos, nós precisamos nos levantar, estar prontos para servir e caminhar nessa direção. Estar à mesa é sempre um sinal de fraternidade, de comunhão. Mas é necessário saber se levantar na hora certa para poder servir aos outros com amor. Jesus tinha esse cerne ali, ele teve esse discernimento do momento para fazer isso. Um outro ponto é que ele tirou o manto. Ele mesmo se despoja. Queridos, tirar o manto, eu estou com esse colete, eu tirei o colete. Eu estou me abrindo para mais para vocês, eu estou mostrando um pouco mais de mim para vocês. Ele está se abrindo de fato. Ele abre mão do manto, que é uma iniciativa livre e soberana que nasce no seu próprio interior. O manto impede a liberdade de movimentos. Não permite fazer um serviço com facilidade. E há mantos que são sinais que nós precisamos tirar hoje das nossas vidas, da nossa igreja.
Eu li esses dias num livro do Reinhard Bronk, alguma coisa assim o nome dele. Ele disse assim: nós fazemos uma oração muito errada. Nós oramos com frequência: usa-me, Senhor. Mas nós ficamos nessa postura assim, em pé, parados, esperando que o Espírito Santo nos tome e faça tudo aquém das nossas vontades. Quando a nossa oração devia ser: faça-nos, Deus, faça-nos, Espírito Santo, utilizáveis para o Senhor. Porque nós precisamos passar por processos para estarmos prontos. Como eu disse, hoje eu estou aqui pregando. Para estar aqui pregando, eu precisei passar por inúmeros processos. Para estar liderando alguma coisa, eu precisei passar por inúmeros processos. Para gerenciar numa empresa, você precisa passar por inúmeros processos. Para liderar uma campanha que seja política, você precisa passar por inúmeros processos. Nós precisamos, de fato, queridos, passar por esses processos, nos despir à mesa, nos abrir e ouvir e receber amor. E a palavra nos diz que Deus corrige a quem ama. Qual foi a última vez que você foi corrigido por Deus em alguma coisa? Eu quero te dizer, Ele continua te amando. Você que não está dando ouvidos a Ele. Você escuta o que você quer escutar. Você recebe aquilo que você quer receber. Essa parte eu não concordo. Porque existem tantos homens e mulheres hoje, jovens principalmente, entrando para o mundo muçulmano, se tornando jihadistas, homens bombas. Por quê? Eles pregam alguma verdade? Pregam? Não, eles têm muitas coisas parecidas com a Bíblia, isso é fato. Mas o cerne deles ali é um cerne totalmente errado. Mas existe uma coisa ali que não existe na igreja, que não existe no evangelho que nós vivemos. Você quer ser muçulmano? Então você adequa a sua vida ao que o Alcorão diz. Quando nós no cristianismo pegamos o evangelho e adequamos a nossa vida. Nós precisamos sair desse cerne, nós precisamos sair desse lugar de que não, o evangelho é me confortável dessa forma. Ei, Jesus sofreu, Jesus morreu, Ele se entregou, Ele suou sangue, não foi simples, não foi fácil, não foi mole aquilo. Não para que nós vivêssemos dessa forma, um evangelho Nutella, mas para que vivêssemos de fato um evangelho raiz, enraizado em Cristo. E nesse processo, queridos, de abrir o manto, Jesus se prepara para limpar, lavar os pés dos apóstolos, ainda discípulos. E como eu disse para você prestar atenção no que já havia acontecido com Judas, ele já estava direcionado por Satanás. Então ali ele já tinha decidido trair, ele já tinha acertado a traição, tanto que dali ele saiu para trazer os centuriões até Jesus. E nesse processo, queridos, de lavagem de pés, nós passamos por esse processo de perdão. Jesus perdoou Judas quando lavou o pé dele. A palavra diz que Jesus lavou o pé dos 12. Jesus perdoou Pedro, que o negaria ainda 3 vezes. Ali Jesus passou por todo o processo de perdão e ele amou aqueles homens. E disse para Judas: vai e faz o que precisa ser feito. Nesse processo de lava-pés nós precisamos viver isso, intensificar isso nas nossas vidas. Por que é tão importante, queridos, o perdão? O perdão de Deus para nós, o perdão de nós uns com os outros e o perdão de nós com Deus também. Esse é o pior dos perdões que nós não praticamos. Porque muitas vezes Deus não fez nada para nós, mas nós temos uma situação com Ele não resolvida. E aí você diz: ah, a coisa não acontece na minha vida, o culto não fluiu hoje, eu não gostei. Não, é você que está com um problema com Deus. Você precisa se resolver com Deus hoje, queridos. Você precisa se resolver com o seu irmão hoje. Você precisa se resolver consigo mesmo hoje. Porque Jesus deu a sua vida em favor de nós. Ele nos perdoou. Por que nós não nos perdoamos a nós mesmos? Por que eu não me perdoo?
Para de olhar para você mesmo com tanto pesar, com tanta acusação, com tanto julgamento. Se permita viver a leveza do jugo de Deus sobre a sua vida, porque o fardo dele é leve, o jugo dele é suave. Ele não quer isso para você, ele não espera isso de você. A confissão, queridos, o primeiro dos aspectos, eu vou falar alguns versículos aqui rápidos sobre perdão. 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Marcos 11, 25 e 26 diz assim: quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Então, quando nós perdoamos, nós externamos multiplicação de perdão. Você quer viver de fato uma vida em Deus, uma vida com Cristo? Perdoe, irmão. Me perdoa. Eu sou falho. Eu vou errar. Talvez alguma coisa que eu tenha dito aqui na mensagem tenha te ferido, tenha te machucado. Me perdoe. A minha intenção não é essa. O meu coração não é esse. Nós não estamos aqui para ferir-nos uns aos outros, mas para amar-nos uns aos outros. Lucas 7,47: portanto eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Quando nós perdoamos, nós damos amor. A quem muito é perdoado, muito é amado. Amado. E não é o amado de pitar. O amado do Senhor. Nós nos tornamos mais amorosos. Nós nos tornamos mais complacentes uns com os outros. Mateus 5, 23 e 24. O perdão é uma decisão, queridos. Não é um sentimento. Da mesma forma que o amor é uma decisão, um sentimento. Paixão é sentimento. Confiança é um sentimento. Perdão é uma decisão. Amor é uma decisão. Mateus 5, 23 e 24 diz assim: portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que o seu irmão tem algo contra você, deixe ali a sua oferta diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, e depois volte e apresente a sua oferta. Essa palavra oferta, queridos, no original, ela tem o sentido, ela é a palavra doron no grego, tá? E ela tem o sentido de oferta, dinheiro, mas também de dom. Aí eu te pergunto, você está exercendo o seu dom aqui em cima, ou ainda que não esteja aqui em cima, aí embaixo mesmo, no infantil, mas você tem algo contra o seu irmão? Você está vivendo a palavra? O que você acha que chega diante do Senhor? Como é que esse seu serviço, que deveria chegar a Ele como um incenso suave, chega? Acho que Ele fala: vixe, o Tietê encheu lá de novo, porque está fedendo, não está bom. Nós precisamos parar de sermos cristãos naquilo que nos é agradável e de fato vivermos essa verdade. Parar de oferecer aquilo que nós queremos oferecer. Ei, não ofereça não o seu melhor, não dê o seu melhor não. Dê aquilo que o Senhor espera que você dê. Faça aquilo que o Senhor espera que você faça. Não é de ativismo que nós precisamos, não é do muito fazer que o Senhor espera que nós façamos. Quem lembra da história de Marta e Maria? Marta estava lá: ei, Senhor, você não vai falar nada, o Senhor não vai falar nada, o Senhor não vai falar nada. Aí ela fala, e Jesus diz: Marta, Marta. Marta, Marta. Não é de ativismo que nós precisamos, queridos. Nós não estamos de forma nenhuma desprezando os diáconos, os obreiros dessa casa, porque sem esses obreiros nada acontece. Mas eu estou te dizendo que mais do que ser um obreiro ativo, ativista, sangue no zóio, faca na caveira, eu espero que você seja o que a Bíblia diz. E
dessa forma, nós viveremos realmente algo muito diferente para as nossas vidas. Perdoar, queridos, não é esquecer. Perdoar não é colocar uma pedra em cima do negócio também e deixar ali, a hora que for conveniente para você, você rola a pedra e puxa aquele assunto de novo. Isso não é perdoar. Mas perdoar é olhar para aquilo que você passou sem que aquilo te fira. Perdoar, se for uma pessoa, é liberar essa pessoa. Perdoar é se liberar, queridos. Porque só quem se fere quando não perdoa ou quando não libera perdão é você mesmo. Isso se torna um peso para você. Isso se torna um jugo para você. Você começa a olhar com maus olhos para aquela pessoa e para tantas outras. É importante nós vivermos de fato o que a palavra nos diz. Mateus 18, 21 e 22 diz assim: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus lhe responde: Eu digo não até 7, mas até 70 vezes 7. Existem alguns historiadores, queridos estudiosos, que dizem que Jesus disse até 70 elevado à sétima. 70 vezes 7, 490. 70 elevado à sétima, eu não faço nem ideia. Pedro, você é bom de cálculo aí. Vai lá no... Um mesmo pecado, queridos. O Márcio está calculando? Está tentando? Vai longe. Enquanto a gente está fazendo o cálculo aqui, a gente já podia ter perdoado um monte de gente. 70 vezes 7, queridos. Nós não temos de esperar o pedido ou a renúncia do irmão conosco para que nós liberemos perdão. Ou alguma coisa na palavra diz isso. Perdoe-lhe quando ele lhe pedir perdão. Eu vi até um versículo que diz algo parecido com isso, mas não é isso que ele quer dizer. Nós temos que perdoar. Nós temos que perdoar. Esse é o nosso cerne. Essa é a nossa razão hoje, nessa manhã. Eu quero chamar a Rê, o Celso, o Rodrigo, a Fabi já está aqui em cima, aqui à frente comigo, por favor. E pedir para o Pedro organizar aqueles utensílios para nós. O pessoal do louvor pode subir também. Mas vocês não vão ficar fixos aqui, tá? Vocês vão participar também disso. À medida que vocês sentirem, pode subir, gente. Para que restauremos, queridos, de fato a mesa nos nossos dias, nas nossas vidas, na nossa igreja, nós precisamos passar pelo processo de arrependimento, essas duas aqui, de humildade, de sujeição, de serventia e de perdão, oferecendo perdão ou pedindo perdão. A semelhança do que o Senhor fez à mesa com aqueles que o traíram, e traição é algo extremamente pesado. Alguém aqui já foi traído? É pesado. Se alguém já foi traído, sabe o que é isso. Eu nunca fui traído a esse nível, não, mas é pesado, é doloroso, é difícil. Para nós vivermos isso, queridos, nós precisamos ser humildes, reconhecer e também permitir-se viver isso. Alguns homens, historiadores, alguns homens fora da igreja, queridos, ou como eu brinquei outro dia, um presbiteriano, um presbítero americano, um tal de William Shakespeare, ele disse assim: perdoar é libertar seu prisioneiro e descobrir depois que o prisioneiro era você mesmo. Perdoe os outros, não porque eles merecem perdão, mas porque você precisa de paz. Não perdoar é como tomar veneno esperando que a outra pessoa morra. Você está retendo aquilo para si mesmo.
Você está retendo aquilo para a sua vida e a pessoa não está nem sabendo daquilo. Cara, nós precisamos liberar as nossas vidas, a nós mesmos. Perdoar é você jogar fora o lixo que o outro deixou em você. O Padre Fábio de Mello disse isso. Eu vou ler alguns versículos, queridos. Isaías 43, 25 diz assim: sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim, que não se lembra mais de seus pecados. Colossenses 3,13: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. 1 Pedro 4,8: sobretudo amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Efésios 4,32: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. Perdoem-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Eu quero, nesse momento, queridos, fazer esse ato de lava-pés. E a última coisa que eu quero falar antes, é que existem estudos hoje que comprovam isso. A falta de perdão, ela é um mal para nós mesmos. Olha só, estudos comprovam que a falta de perdão pode desencadear em doenças emocionais e físicas, como depressão, dores musculares, hipertensão e até mesmo câncer. O perdão está intimamente ligado a essas emoções. Esta energia negativa, ela volta para nós mesmos, e se não for tratada, resulta em uma situação de somatização. Quantos já não viram uma pessoa com câncer e uma pessoa que era extremamente amargurada? Ah, todo câncer é isso? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que muitos cânceres são fundos de perdão não liberado. Nós vamos fazer hoje esse ato de lava-pés. E a palavra diz também, agora eu não lembro, eu achei que eu tinha anotado aqui, mas ou eu passei direto ou eu não anotei, que se nós sabemos que nosso irmão tem algo contra nós, nós devemos ir até ele. Então nós precisamos entender que a mão é de duas vias, queridos. Se eu sei que a Rebeca tem algo contra mim, eu vou até ela e peço perdão. Mas eu não fiz nada, ei. Lembra que eu falei lá no começo? A sua verdade não é necessariamente a verdade como um todo. Aquilo que você acha que não fez, pode não ter sido exatamente isso. Você não fez nada. Mas ame o seu irmão. Peça perdão. Perdoar, você não perde nada. Pedir perdão, que você só ganha. Quantas coisas eu não li aqui falando sobre isso? Se nós perdoamos, nós multiplicamos amor. E também a palavra diz em outro texto, é que se eu tenho alguma coisa contra o meu irmão, eu vou até ele. Então, ou você é orgulhoso, ou hoje você vai até alguém nesse lugar. Eu não estou jogando peso sobre ninguém, queridos. Mas se nós esperamos de fato, e nós estamos vivendo isso enquanto essa liderança que foi levantada para esse período, para essa temporada aqui na igreja, nós tivemos 3 reuniões, nós ficamos cerca de 12 horas juntos, nos admoestando, nos confrontando, nos perdoando, porque nós entendemos que havia um espírito somatizado no nosso meio, gerando um câncer aqui dentro, que nós estamos quebrando hoje, amém? Amém. Nós começamos esse processo e hoje nós estamos concluindo ele, mas o que vai ditar é se nós daremos continuidade a isso. Então nessa hora, queridos, nós vamos fazer esse processo de lava-pés. Se você não quiser, não tem problema. Ninguém é obrigado a nada nesse lugar. Nós começaremos aqui, nós 5. O pessoal vai começar a ministrar aqui um pouquinho. Nós daremos início e qualquer um de vocês que quiser participar, pode fazer. Ah, mas Tiago, a pessoa que está aqui não está aqui. A pessoa morreu. Bem, pega alguém e fala, você pode representar uma pessoa para mim? Posso. E você vem e faz. Se não quiser lavar, não tem. Ah, eu tenho nojo do pé do irmão. Tudo bem, não precisa lavar o pé dele. Exatamente. Nós vivemos isso, queridos,
num acampamento há 8 anos atrás, 2010, 2011, foi a Fabi e a Rê que organizaram esse ato no acampamento lá atrás. E queridos, eu estava com uma meia, um meião de futebol, que eu usei acho que uns 3 dias, eu não sabia que ia ter um negócio. Mas veio um monte de gente lavar meu pé e ninguém falou nada de cheiro. Deus é bom, queridos. Deus é bom. O tênis, eu acho que eu estava de chuteira, a chuteira que eu estava, eu acho que eu tinha entrado no laguinho, eu tinha caído na piscina. Então pensa um negócio que não estava aquilo. Estendendo o amor. Meu dos outros ou dos outros comigo? Então eu quero desafiá-los, queridos, a isso. O Rodrigo já está tirando aqui o sapato dele. E se você quer se dispor a fazer isso também, se quiser, adiante de repente esse processo, já tira aí o seu sapato, a sua meia. Eu vou tirar o meu aqui também. Espero que não esteja fedendo hoje. Mas nós queremos viver isso de fato, queridos. São 5 para meio-dia. Se alguém tem pressa e precisa ir embora e quer ir embora, vá em paz. Nós não queremos te prender aqui. Mas se você quer viver esse processo hoje e romper com isso na sua vida, na sua casa, na sua família, na nossa igreja, participe. Não fique de fora. Amém? Vou tomar uma água, eles vão, pode louvar. Não fique em silêncio não. Teu
espiritualmente está acontecendo aqui? Senhor, nós queremos fazer parte disso. Nós temos outras bacias, outras jarras. Se você tem o desejo de lavar o pé de alguém, vai dessa pessoa e fala assim: irmão, vamos lá comigo, eu quero lavar o seu pé. Amém? Nós temos aqui alguns lugares. Na quarta-feira nós oramos aqui, nós declaramos. Pode vir, pode vir. Nós declaramos na quarta-feira aqui coisas espirituais fortíssimas. Pedimos perdão como igreja pelos isolamentos que nós causamos nas pessoas. Nós declaramos e nos arrependemos, Senhor, porque nós queremos viver tudo que o Senhor tem para nós. E nós queremos restaurar, Senhor, a nossa comunhão, a nossa mesa. Em nome de Jesus. E nós pedimos ao Senhor, nos ajuda, Pai, a fazer isso segundo a Tua palavra. Não segundo a nossa vontade, mas segundo a Tua palavra. E Deus nos direcionou a isso, amém? Por isso eu gostaria que você fechasse os seus olhos durante esse momento. Nós temos aqui muitos irmãos. E se você tiver vontade de até lavar o pé de alguma dessas pessoas, fique aqui, se coloque aqui, fique na fila. Vamos nos movimentar. Igreja é movimento. Igreja é movimento, amém? Que o Senhor encerre aqui, em nome de Jesus, um ciclo de desunião, um ciclo de separação, um ciclo de isolamento, em nome de Jesus. Que alianças sejam reconstruídas, restauradas, para que o nome do Senhor seja engrandecido. A palavra do Senhor diz em Salmo 133 que onde há unidade, ali o Senhor ordena a sua bênção. Quantos querem a bênção? Nós precisamos estar unidos, porque Deus ordena, Ele não envia, Ele ordena a sua bênção onde há unidade. Nós queremos viver isso, Senhor. Nós queremos viver isso, Deus. Aleluia. Pode cantar, irmãos. Aleluia. A esperança para aquele que se você, nós temos lugares aqui, ó, para quem se humilhar, sentir de orar, ore por nós, ora pela nossa casa, ora pela nossa família, ora pelos nossos filhos. Nós somos aqui um só, amém? A mesa não é da liderança, a mesa é nossa, amém? A mesa é nossa. Nós queremos nos assentar essa mesa todos unidos, Jesus, todos juntos, Jesus, para que o Teu nome seja engrandecido, Jesus. Aleluia. A esperança para aquele que crê, a esperança para quem se humilhar. Essa é a hora que Deus vai fazer tudo novo, tudo novo. A esperança para aquele que crê, a esperança para quem se humilhar. Essa é a hora que Deus vai fazer tudo novo, tudo novo. O Senhor tem derramado hoje sobre essa igreja algo novo. O Senhor tem derramado hoje sobre essa igreja algo novo. Enquanto estávamos aqui no momento de louvor, eu tive duas visões. A primeira foi de uma pessoa fazendo assim, ó, tá, com uma corrente. Eu vi essa corrente se espatifando. E logo em seguida eu vi como se fossem as comportas dos céus se abrindo. E essas comportas, elas estavam escancaradas. Sabe um portão, aquele portão que rola assim? Não tem uma parte da porta que fica fechado. Ele abre inteiro. E o Senhor falou, as comportas estão escancaradas. O acesso ele foi liberado. O acesso ele foi liberado. Eu quero ministrar isso
na vida dessa igreja nessa manhã. Que a gente possa acessar os tesouros do Senhor nessa manhã e tomar posse. Os tesouros do céu são o perdão, os tesouros do céu são o amor, é a humildade, é um entendimento de corpo, é um entendimento de igreja, é um entendimento e uma visão de reino. Sabe, as comportas do céu não é necessariamente aquela bênção que você está procurando, mas é uma visão de reino. E nós temos uma missão aqui durante esses 4 meses, em que é restaurar as ruínas e trazer para esse lugar uma visão, uma só visão. Por isso nós não queremos que eu tenha uma visão, o Ti tenha outra, o Celso outra, você outra. Não. O Senhor está restaurando no nosso meio uma única visão. E como diz a palavra que o Ti trouxe, Ele faria desse povo, com que esse povo tivesse uma visão e um só coração, e para que dessa forma eles se tornem um povo invencível. Invencível. O Senhor tem nos trazido uma oportunidade de ir a um novo patamar como igreja. Como igreja, não tem como a gente ir sozinho. Não tem como eu ir sem você, cara. Não tem como eu ir se vocês não forem. Nós cremos que o Senhor trouxe cada pessoa que está aqui com um propósito. E cada pessoa que está aqui era para estar aqui. Por isso começa aí a clamar no seu lugar. Começa aí, vamos levantar nesse momento um clamor diante de Deus. Vamos levantar nesse momento, pegar realmente as nossas espadas, levantar no mundo espiritual algo novo. O Senhor começa a falar, faz barulho aí no mundo espiritual. Eu não quero saber se na terra vão escutar, mas Ele quer que os céus escutem. Começa a clamar aí no seu lugar e falar, Senhor, nós estamos aqui porque nós não desistimos dessa igreja. Nós estamos aqui porque nós cremos na Tua palavra. Nós estamos aqui hoje porque nós sabemos os pensamentos que o Senhor tem a nosso respeito. Sabemos, Pai, que são pensamentos de bem e não de mal. Sabemos, Senhor, que nós somos falhos. Nós somos falhos. Que o barro aqui tem muita rachadura. Senhor, mas nos quebra. Quebra tudo e faz de novo no nosso meio. Faz de novo na vida de cada um que está aqui. Faz de novo nessa igreja, Senhor. Que possamos, Pai, como corpo, pegar, Senhor, as nossas colheres de obra, nossa pá de obra, Senhor, e ir para a obra, ir para a luta, arregaçar as mangas, servir com zelo, servir com paixão. Espírito, vem soprar, vem, Espírito, e faz de novo, oh Espírito Santo, tudo que nós precisamos está em Ti. Nós queremos estar em Ti. Tudo que nós temos é o Senhor. Por isso seja o Senhor dessa igreja. Seja o centro. Estabelece aqui dentro, Pai. Estabelece, Senhor, aqui dentro o Teu reinado por completo. Senhor, estabelece na casa dos nossos pastores o Teu reinado por completo, o Teu senhorio por completo. Estabelece, Senhor,
na casa de cada membro dessa igreja, o teu reinado e o teu senhorio. Nós profetizamos isso aqui nesse momento. Nós declaramos isso no mundo espiritual, nesse lugar. Lançar o concreto da fundação, Senhor. Lançar o concreto nessa fundação. Faz tudo bem armado, Pai. Faz tudo bem estruturado. Nós queremos, Senhor, simplesmente deixar o Senhor fazer. Não queremos, Senhor, ter nenhum tipo de problema, Pai, de soberba e de orgulho no nosso meio. Não queremos, Senhor, ser vistos por ninguém. Não queremos, Senhor. Mas, Pai, tudo que nós queremos como igreja é ver o Senhor. É ver o Senhor no nosso meio. É chegar nesse lugar e ser um lugar de casa. Um lugar onde a gente não quer sair. Um lugar onde existe descanso, onde existe renovo. Por isso, nesse momento, Senhor, nós nos aliançamos com os nossos irmãos. Nós nos convertemos os corações uns aos outros aqui. Por isso, não pare. Pegue alguém, venha fazer esse ato. Venha declarar que você é um com Ele. Queridos, esse ato não é só para nós lavarmos os pés de vocês. Talvez entre a igreja, entre vocês, existam questões que precisem ser resolvidas. E ninguém está te colocando na parede, não é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos te dando uma oportunidade. Se você tem com seu esposo, com a sua esposa, com um conhecido ou não, com um filho, com uma filha, ou com um pai ou mãe, pegue essa pessoa, venha você e lave os pés dessa pessoa. Nós não somos autoridade soberana, nós não somos maior do que ninguém aqui, queridos. Mas entendemos que é um tempo profético e necessário para a nossa igreja. Se você tem alguém, pega essa pessoa, traz e lava. Alguns já fizeram isso. Nós queremos incentivá-los a isso. Amém? Ainda que você não tenha nada com alguém específico, ou que você não queira vir aqui lavar os seus pés, vá até alguém. Vá até uma pessoa que você sabe que talvez tenha algo contra você. Essa é a hora de pedir perdão, de liberar perdão, de oferecer amor. E se você acha que ninguém tem nada contra você, pega uns 10 aí, chega do lado e pergunta: ei, você tem alguma coisa contra mim? Tá, então me perdoa. Mesmo que você não tenha, me perdoa. Estenda perdão. Ofereça perdão, para que multipliquemos o amor no nosso meio. Amém? A Fabi, tá, fala aqui, Fabi. Talvez você não está entendendo, mas se você quiser honrar alguém aqui hoje, amém? Existe um espírito de honra, não de bajulação, mas de honra derramado sobre nós. Em nome de Jesus, você quer honrar, você quer falar para essa pessoa: conta comigo, vai lá e lava os pés dela. Em nome de Jesus.
cadeirinhas, queridos. Mais alguém? Ainda há espaço. Se alguém quer, a última chance, a última oportunidade para hoje. Que nós tenhamos uma linda semana, cheios do favor do Senhor, da graça do Senhor. Que essa mensagem fale aos seus corações no decorrer da semana. E a minha oração é que, se algo aqui veio do homem, que isso simplesmente seja esquecido por todos vocês. E aquilo que veio de Deus permaneça, multiplique e gere frutos em cada um de vocês. Amém? Vão na paz do Senhor. Boa semana a todos.